Olá, Belo Horizonte acaba de completar 120 anos e tem algumas metas para os próximos. Uma delas é a mobilidade urbana, um dos principais desafios das grandes cidades no mundo todo. Tanto que no plano estratégico pensado pela Prefeitura da capital, com metas para 2030, o tema foi destacado como um dos principais e ganhou estratégias para tentar assegurar melhores condições de mobilidade, acessibilidade e conectividade em todo o espaço urbano, além de contribuir em âmbito metropolitano. É esse o tema do Horizonte Notícia Entrevista de hoje e para conversar com a gente está aqui a professora Andréia dos Santos, do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Bom, é um tema diretamente ligado aí à qualidade de vida da população, né, das grandes cidades, e um tema que rende, né? Rende muito, né? Quanto mais a gente tem mobilidade, mais oportunidade de usar os espaços urbanos, de estar nesse ambiente público, né, nesse compartilhamento. Pode parecer uma coisa antiga em tempos de internet, de redes sociais, mas esse deslocamento e essa construção dos espaços públicos, eles são importantes para reforço dessa interação social que nós precisamos. Precisamos como seres humanos, né? Então, quando a gente coloca isso como uma necessidade, ela vai além dessa perspectiva só do ir e vir. Tem também toda uma construção de grupos, né, sociais que precisam de estar em interação. Com certeza. Agora, falando dos 120 anos de Belo Horizonte, como é que a capital mineira está nesse quesito hoje? Sabemos aí que temos muito carro na rua, cada vez mais, enfim, e muito nó também, né? Olha, Fernanda, a gente tem uma preocupação, nós, quando trabalhamos com as políticas públicas, de avaliar o que tem hoje para a gente projetar para o futuro, né? Então, a ideia da Prefeitura é justamente planejar em cima do que se já tem. Nós tivemos algumas obras viárias muito importantes com a chegada da Copa do Mundo e das próprias Olimpíadas, né, como um reforço à circulação urbana. Mas a gente sabe que melhor se conecta pontos quando você tem agilidade e rapidez. E nós não temos uma linha de metrô, um transporte público que vá reforçar essa construção. Belo Horizonte carece disso, né? Nesses 120 anos, o que a gente tem de metrô, se a gente for observar, é um reaproveitamento de uma linha férrea, que ela tem um sentido só, ela liga um ponto a outro da cidade, ela não tem ramificações, como deveria ter, e há todo um conjunto político de interesses para a manutenção de como está. Essas discussões políticas, elas precisam de ser levadas mais a sério. Nós precisamos de pontos ligando mais a Pampulha, ligando mais ao Barreiro, lugares que têm um número maior de pessoas e que vão fluir normalmente para o centro, aonde nós projetamos a cidade. Então, pensa bem que na origem da cidade de Belo Horizonte, era para que ela se concentrasse no limite da contorno. Sim. Nós extrapolamos isso há pelo menos 50 anos, desses 120 que nós estamos aí vivendo, né? Então, nesses 120 anos, muitas coisas foram extrapolando os limites da contorno, foram construindo outras identificações espaciais e urbanas na cidade. E hoje nós precisamos de contemplar essa mobilidade com segurança, que é uma questão que é pouco discutida. Nós temos um número alto hoje no Brasil, de modo geral, de atropelamentos, né? Agora nós aumentamos de forma bastante preocupante o número de acidentes com motos, porque já que o transporte público não é garantido em termos das nossas políticas, em termos dessas metas projetadas para os próximos anos, as pessoas fizeram uma escolha racional de ter um transporte individual. Andar de moto no Brasil hoje, Brasil né, Belo Horizonte especificamente, Brasil de um modo geral, mas no Brasil é um risco de vida a cada instante, por diversas questões. Não há respeito ao pedestre, anteriormente. Ao motociclista, menos ainda. Para quem anda de bicicleta, transporte alternativo, menos ainda. Então, nós temos um desafio nesse aspecto a ser vencido. Qual é o tipo de política de educação para a mobilidade que nós estamos construindo? Eu não escuto falar dessas coisas de uma maneira clara, né? Então, nós fizemos uma escolha no país em termos de amplificação dessa sistematicidade do transporte individual. Nós sistematizamos isso nos últimos anos como uma opção.
IPI mais barato, se você faz o cálculo entre andar de ônibus e andar de moto, entre o gasto do tempo e o gasto do recurso financeiro, vale muito mais a pena andar de moto, por todos os riscos que se corre, né? Ainda que se tenham esses riscos, vale mais a pena pela sua agilidade e mobilidade. Eu vejo com bastante preocupação um número excessivo de mulheres pilotando motos, né? Então, assim, não que elas dirijam mal, mas a gente coloca em risco, né, aquilo que dá sequência à vida humana na Terra. Então, a gente já tem um número muito alto de homens que se acidentam, que não voltam para o mercado de trabalho, que sofrem uma série de consequências e sequelas em relação a esses acidentes. E eu vejo o crescimento das mulheres nas motos com bastante graça. Eu acho um avanço para as mulheres, mas um perigo pela ausência das políticas públicas e de um controle massivo mais do Estado nesse sentido. Não é controle só da fiscalização. Você pode fazer o controle da educação. Sim. A educação, ela cria norma, ela cria sistematicidade, ela cria possibilidades de escolha entre o risco e a possibilidade da vida. E dentro desse contexto, eu acho que Belo Horizonte vai ter muito o que discutir e muito o que projetar nos próximos anos. Uma das coisas que vem se discutindo bastante, inclusive trazendo também muita polêmica, é a questão das ciclovias aqui em Belo Horizonte. Sim. Como é que a senhora vê isso? As ciclovias, elas se transformaram numa panaceia de curto prazo para dar voz a um grupo específico de pessoas. Eu não sei se você já viu os passeios que acontecem. Eles acontecem à noite. Normalmente você tem que orientar a polícia, né? Pautar a polícia militar para que ela possa orientar esses passeios para um grupo que está se organizando. Super importante, super válido o que eles estão fazendo. Mas quando a gente para pensar na lógica da circulação e nesse desejo de mobilidade, não seria mais racional que a cidade estivesse preparada para a mobilidade de bicicleta e ponto, e não ter ciclovias em alguns espaços? Né? Então, assim, não se constrói uma ideia de cidadania e de pertencimento, mas se constrói alguns espaços. Aqui você pode andar de bicicleta. Outros lugares não ande, não é seguro. Não passe pela Amazonas de bicicleta. Uhum. Você vai passar uma vez só, no máximo duas, porque as pessoas não têm condição de prestar atenção, né, nos ônibus, nos pedestres, nos contínuas motos passando no corredor, mais os carros que querem a preferência. Né? Em outros países, comparando essas políticas, a gente vê que há todo o interesse. Nos Estados Unidos, eles fizeram pistas exclusivas para os carros que têm mais de um passageiro. Então, você começa a criar uma cultura outra de compartilhar o seu veículo para que você possa diminuir o número de veículos circulando. Na Europa como um todo, onde o transporte público de metrô e trens ele é feito com uma logística diferenciada dos Estados Unidos, ou mesmo do Canadá, ou mesmo de outros países, eles já dão preferência para você colocar a população por debaixo. Né? Você vê os metrôs mais antigos, como o da Inglaterra e o de Paris, eles têm interligações em asterisco, como a gente costuma chamar, liga-se todos os pontos da cidade. E eu sempre faço essa pergunta, ela é uma pergunta mais orientadora do que qualquer outra coisa. E no Brasil? Quais são os modelos que nós temos? Como é que a gente supera um modelo extremamente tradicional de transporte, como o de carroças? Sim. Nós temos projetos em Belo Horizonte para transporte de entulho em carroças. É mais uma possibilidade de transportar as coisas, mas é um transporte do século retrasado. Uhum. Temos que evoluir aí. E temos que evoluir nesse sentido. Pois é, em falar em evoluir, estratégias, metas aí para os próximos anos, para os próximos 120 anos de Belo Horizonte, como resolver essa questão para a gente finalizar aí essa questão do coletivo e pensar também em sustentabilidade, que é uma coisa que hoje também está em pauta. E como fica isso aí para os próximos anos? Olha, a tendência é a amplificação das rodovias que já existem, né? Então, a gente viu uma duplicação mais recentemente e parece que a tendência vai ser essa. Então, a construção do rodoanel, a melhoria nas condições de circulação do próprio anel rodoviário, né? Tirando do centro, criando novas linhas de circulação.
O metrô, que seria uma solução ideal, ela é bastante delicada. Ela esbarra em interesses públicos e particulares que acabam afetando não só a questão da mobilidade, mas também toda uma conjuntura política na nossa capital. Então, ela precisa ser pensada, não pode ser descartada como uma possibilidade, mas ela precisa ser entendida como um bem para a população, para além dos interesses políticos que possam existir desta demanda e necessidade. A cidade cresceu muito, então há de se investir numa melhoria nas condições tanto da circulação dos veículos, que já estão aí, eles não vão deixar de existir, eles são uma necessidade e um interesse das pessoas, como também investir na qualificação e na melhoria desse transporte coletivo. Então, assim, não dá para duplicar o metrô nas suas possibilidades como estão aqui, mas dá para a gente ampliar as linhas, criar uma circulação mais fluida, pensar nessa questão da sustentabilidade, criar políticas públicas de educação de respeito sistêmico ao pedestre, ao motociclista e ao ciclista. Eles são os mais frágeis nesse processo. Sem contar que, assim que a gente desce do carro, a gente passa a ser pedestre. Sim. Então, oferecer ao outro aquilo que você tem como respeito seria uma boa iniciativa educacional para a nossa capital. Você imagina chegar nos próximos mais 20 anos de Belo Horizonte, de capital, ou de 120, vamos fazer projetos a longo prazo, tendo uma capital que respeita de modo integral a todas as pessoas que circulam na cidade. Poxa, ia ser muito bonito de ver. Com certeza. Muito obrigada pela presença aqui. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.